Rapaz, queridos, tudo bem? Depois de algumas tentativas, nós estamos iniciando aqui então mais um episódio do nosso DNA Cast. Esse daqui é o nosso primeiro episódio de 2025 e eu tenho certeza que, assim como 2024, a gente teve muitas conversas preciosas em torno dessa mesa. Nesse ano não vai ser diferente. Nós estamos no ano da multiplicação e eu tenho certeza que Deus vai multiplicar direções proféticas aos nossos corações, e cada conversa que nós teremos aqui vai te trazer respostas claras para que você também possa viver essa promessa de Deus na sua vida. Hoje eu tenho aqui um casal muito especial comigo, mas antes de eu te apresentar esse casal e a gente entrar no nosso tema de hoje, eu quero te lembrar de duas coisas. A primeira delas é que você está assistindo esse vídeo aqui no canal do YouTube, então o que você precisa fazer? Você precisa se inscrever no canal para ficar por dentro de cada um dos novos conteúdos que vão ser publicados aqui, tá? Então, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, aperta o botão do gostei, para que a gente mostre para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e para que a gente possa vir a alcançar mais pessoas. O segundo ponto é que o DNA Cast também está presente no Spotify. Então, você pode ouvir essa nossa conversa aqui lá no Spotify. Você gosta talvez de treinar, fazer alguma atividade, escutando uma boa conversa, essa é a oportunidade perfeita para que você venha escutar essa conversa e os nossos outros assuntos também dentro do seu aplicativo do Spotify. E hoje a gente tem aqui um episódio comemorativo de 7 anos de Igreja DNA. Nós sabemos que nós estamos prestes a celebrar isso com grande alegria. E para a gente falar um pouquinho a respeito desses 7 anos e realmente entender um pouquinho da história da nossa comunidade de fé, nós não poderíamos chamar pessoas diferentes a não ser Bispo Rafael Durso e Bispa Bianca Durso. Fico muito feliz em ter vocês aqui comigo. É claro que essa felicidade também, para quem tá aqui acompanhando, gravando, o Thiago sabe disso, carrega um peso, né? Tô um pouco nervoso, mas faz parte. Eu acredito que é um privilégio a gente ter vocês aqui como pessoas que nos direcionam, e para mim é um privilégio ter vocês aqui hoje nessa mesa. Glória a Deus pela vida de vocês. Paz do Senhor, gente. Olha nós aqui para contar um pouquinho da nossa história. Muitas pessoas têm curiosidade, né, de saber como que a DNA se estabeleceu, e hoje a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Paz do Senhor a todos, que honra estar aqui com vocês, Aleluia. vendo vocês servirem a Jesus, exercerem o chamado de vocês de uma forma tão primaz. Eu, como pai espiritual dessa casa, como um servo de Jesus, que Ele chamou para estar nesse lugar, eu me sinto extremamente realizado em estar sendo entrevistado por você, gravado pelos meninos aqui do backstage, dos bastidores. É muito especial poder servir a nossa comunidade de fé junto com todos vocês. Eu acho que é muito importante essa nossa conversa, até mesmo para quem está em casa entendendo o porquê que a gente está gravando esse episódio aqui. Claro que é uma data comemorativa, a gente celebra esses 7 anos. É muito importante para quem está em casa também entender um pouquinho a respeito da nossa história. Mas eu conversava um pouquinho com o Bispo ali antes, Bispa, que a gente tira uma foto, a gente grava um vídeo para registrar um momento, e depois de alguns meses ou anos a gente olhar aquele registro e se lembrar um pouquinho do que aconteceu naquele momento, né? Então vejo que, de alguma forma ou outra, essa conversa sela um marco de transição. A gente vai olhar para trás e vocês vão, claro que contar de forma resumida, mas trazendo um pouquinho de profundidade da onde vem a DNA, daquilo que Deus colocou no coração de vocês, no pouquinho que Ele fez até aqui, mas também partilhar um pouquinho de quais são as expectativas de vocês daqui pra frente. E talvez daqui, 3, 5, 7 anos, numa celebração de 14 anos de Igreja DNA, a gente pode voltar num episódio como esse e falar, poxa, até aquele momento Deus tinha feito isso, e depois a nossa expectativa era essa, e talvez Ele tenha feito muito mais daquilo que a gente imaginou. Então acho que carrega também esse significado profético, essa conversa, e vai ser muito especial. Eu tenho certeza. Amém? Olhar para o futuro. É verdade. Você sabe que acho que a grande arte da vida do homem de Deus é perceber que nada na sua vida é uma casualidade. Sim. Né? Se nós olharmos o que está acontecendo conosco hoje, atende a um enredo celestial, a um desejo de Deus de manifestar em nossa vida a sua vontade. Do contrário, o apóstolo Paulo não teria deixado registrado em Romanos 8:28 que todas as coisas, e assim nenhuma está excetuada, todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Então, o que a gente fez, o que a gente faz continuamente é perceber Deus nas entrelinhas da nossa história.
Glória a Deus. Desde o primeiro dia em que nós pisamos aqui, que era aparentemente por casualidade, e até o dia em que os nossos pés se afofaram nessa terra e sentimos um forte chamado de pertencer a uma comunidade que não tinha nos convidado com as palavras, não foi verbal o convite, mas nós fomos profundamente convidados pelas lágrimas, pelas dores, pelo sofrimento dessa cidade. Sim. E nos tornamos a resposta de grande parte desse sofrimento com a pregação do evangelho, né? Nós não somos nada além do que uma resposta do próprio Deus para essa cidade, do quanto ela ama essa cidade. E estar na nossa posição, a bispa pode testemunhar isso, é perceber os bastidores do amor de Deus com essa cidade. Porque até no nosso íntimo, no nosso coração, havia um sentimento de amor, de empatia, fraterno. Por exemplo, nós torcíamos pela cidade, nós vibrávamos pelas conquistas, pelo avanço da cidade. Deus não nos chamou para abrir uma igreja, mas para ser uma igreja nessa cidade. E a gente não admitia pessoas que vinham para cá de outros lugares dizendo: o ituano é isso, o ituano é aquilo, como se pudesse rotular alguém por uma atitude individual. Mas nós percebíamos o quanto o ituano era especial, era amado, qual o potencial que ele tinha e que se vê hoje aqui, nessa mesa de podcast, com essa excelência toda que vocês trazem. Realmente Deus nos mandou num lugar muito mais do que para servir, mas para sermos abençoados. É verdade, para pertencer. Você já entrou meio que num assunto que eu ia perguntar a respeito de Itu, mas pra gente dar uma pausa e voltar um pouquinho antes, né? O nosso objetivo é falar a respeito da história da igreja, e é muito interessante porque o bispo ele já se posiciona em respeito da cidade de Itu. E que a gente já tem uma informação de que vocês não nasceram em Itu, né? Então, se você tá em casa e não sabe disso, eles não são necessariamente nascidos aqui na cidade de Itu. E a pergunta que fica nesse momento... Mas somos ituanos agora. É claro, inclusive tem até o quadro da cidadania ituana ali, é verdade. Eu sou cidadão da Nova Jerusalém e de Itu. É verdade. E aí fica aquela pergunta, né? Antes de Itu, que é uma geografia entregue de Deus pra mão de vocês, quem era Rafael Dursi, quem era Bianca Dursi, de uma forma bem pincelada assim, mas pra que a gente possa conhecer um pouquinho de quem eram vocês. Eu era uma diaconisa da Casa do Senhor. Eu fui criada, né, na igreja, tudo. Eu sempre conto isso. Tive um período de afastamento na minha adolescência até o início da minha juventude. Mas eu sempre tive um chamado de Deus, sempre tive muitas promessas de Deus, muitos apontamentos de Deus. E sempre me qualificavam como uma missionária. Eu era muito focada nas missões. Então, Sim. assim, quando eu era adolescente, antes da minha desconexão com a igreja, todo o apelo missionário, eu vim de uma raiz batista, né? Uma igreja muito tradicional, que investe muito em missões. Então, tem aqueles eventos missionários. E toda vez que tinha um apelo missionário, eu estava lá na frente, levantando minha mão, querendo ser usada pelo Senhor. E eu tinha muitos apontamentos de que eu ia ser muito usada pelo Senhor. E eu me convenci que era no campo missionário. Sim. E realmente hoje eu me vejo num campo missionário, porque eu não sou ituana, né? E Deus nos tirou de uma geografia, nos colocou em outra, e eu me sinto fazendo missões em Itu. Então Glória era a Deus. esse chamado que eu tinha. Mas quando nós fomos chamados para Itu, eu já era uma diaconisa, passei por liderança de ministério de louvor e conheci esse presente que Deus me deu, né, no meu retorno, um profeta de Deus. Sim. Deus usou a vida dele no meu primeiro retorno, foi num culto de jovens que ele estava ministrando. Ele já era evangelista e ele me viu e entregou um recado de Deus para mim. Eu estava me preparando para sair do país, eu estava me preparando para viver outras coisas. E ele me viu e ele disse: moça, Deus, eu vejo você com malas nas mãos. Uau. Mas Deus me disse que não vai permitir a sua saída do país, porque o que ele tem para você é aqui. Meu Mal Deus. sabia que era eu. É verdade, Partia de um casamento, né? Meu Deus. Então, essa é mais ou menos o resumo da minha história antes da Igreja DNA. Sim. E fomos como copastores para uma igreja em Bragança Paulista, do nosso amigo pastor Duda, que vira e mexe está aqui com a gente também, ministrando a palavra. Cooperamos ali 2 anos em Bragança Paulista e aí veio o nosso chamado para cá. Mas, resumidamente, essa sou eu, antes da DNA. Se eu posso falar algo, né? Quando nós começamos a namorar,
Muita gente parece que quer fazer uma engenharia do futuro quando começa a namorar com alguém. E eu não fiz ela preencher um questionário para saber qual era a carga espiritual profética que ela carregava. Muitas coisas do que ela está falando para vocês eu descobri aqui. Eu descobri no ministério. Sim. Por exemplo, a mãe dela veio me falar que ela tinha essas profecias quando pequena. E essas eram as mensagens que vinham para mim também. Uau. Então, muitas vezes a gente fica tão criterioso para escolher uma pessoa. Se não for do mesmo chamado profético que eu, não posso me relacionar. E isso é o segredo da arca. Sim. A arca da aliança, a arca de Noé, né, que é a arca da salvação, ela não tinha leme, ela não tinha controle. Era Deus quem a controlava. É verdade. E ela pousou, quando as águas baixaram, no lugar certo, nos montes de Ararat. Então Deus é tão maravilhoso que me fez estar pregando, ver ela entregar uma palavra, e quando a gente se conheceu e comecei a me apaixonar por ela, ela por mim, eu achei que ela era só uma louveira, uma cantora. Eu nem sabia que ela tinha se chamado para pregar. Na verdade, a primeira vez que eu dei uma oportunidade para ela pregar, ela pregou 10 minutos e eu tive que pregar os outros 30. Ela falou, é isso que eu tenho para entregar. E eu saí correndo da sonoplastia. Sim. E vim pregar. Nem eu sabia que tinha esse chamado, porque eu fui criada na música, né? Uhum. Então, quando as pessoas me apontavam para um futuro missionário, eu achei mesmo que ia servir a Deus com a música, com o Através que eu do sabia louvor. de fazer, o que eu sabia fazer de melhor. Uhum. A construção da pregadora veio alguns anos depois. É verdade. Eu diria que a manifestação, né? É. Do que Deus... Porque a palavra diz, e eu amo esse texto, quando Paulo fala para Timóteo, combate firmado nelas, nas profecias das quais antecipadamente você foi feito objeto. Quer dizer, nós somos o objeto. Sim. E as profecias são o sujeito. A profecia nos governa, nos conduz, se manifesta nas nossas vidas, nos leva para o nosso destino profético. E como é forte isso. Mesmo que a pessoa não queira, como Jonas, mesmo que a bispa não tinha a intenção de ser uma pregadora, olha o que Deus fez, É né? verdade. E você, bispo? A bispa comentou que você era evangelista, quando Sim. conhece ela, né? Antes de você já vem como pastor. Quem era o Rafael Durso nesse momento? Meu amigo, eu me sinto especial por Deus, sabe? Porque eu sou filho dos netos da minha avó, que era uma mulher de Deus, que foi evangelizada por missionários americanos, que não foi criado na igreja. Porque quando minha mãe se casou, ela se casou com meu pai, afastada do evangelho de Jesus. Então eu nasci fora da igreja. E todos os meus primos eram da igreja. Mas quando essa minha avó começou a nos evangelizar, insistir para que a gente estivesse junto com ela em pontos de pregação, e em algum momento Deus tomava algum profeta para falar, eu parecia que os holofotes iam para mim. As palavras proféticas caíam sobre um menino que malemar entendia quem era o Espírito Santo. E um dia ela me convidou para ir na igreja dela, e eu fui só por ela mesmo. Eu era pertencente à Mancha Verde, eu tinha 14 anos, mas era um menino do mundo. Sim, exatamente. Um cabelo comprido, não tinha a fachada de um assembleiano. Eu estava lá, do lado do meu primo. E quando o pregador começou a pregar, eu fui batizado no Espírito Santo. Sem mais nem menos, eu me vi falando em línguas com aquela fachada, com aquele estereótipo totalmente dispar, né? Contrário, Do ambiente, exatamente. né? Todo mundo de terno e gravata, Uhum. uma igreja pentecostal, tradicional, né? E aí eu realmente entendi que Deus tinha algo de especial comigo. Eu não podia mais viver uma vida por conta própria. Eu entendi que Ele capturou minha vida, que Ele me sequestrou. Sim. Eu fui arrebatado naquele dia, de Glória mim a Deus. mesmo. E aí me entreguei por completo, comecei a decorar a Bíblia, ler profundamente, orava horas e horas por dia. Minha agenda se tornou o Espírito Santo, minha agenda se tornou a palavra de Deus, compreender. Eu queria ser especialista em Deus, eu queria ser especialista em divindade. E aí, conforme as oportunidades foram surgindo para aquele menino que frequentava, cheio do Espírito, a primeira vez que eu preguei, que é importante dizer, foi uma lástima, foi uma perdição, porque eu sou uma pessoa extremamente tímido. Uhum. Então, quando eu desci, eu entendi, Senhor, eu te amo a tua palavra, mas eu definitivamente não nasci para pregar. Nisso veio um homem lá do fundo da igreja, tomado pelo Espírito Santo, falando em línguas, e ele era um profeta muito respeitado naquela igreja. E ele chegou até mim, até a frente. Quando eu desci do púlpito, me pegou no meio de todo mundo
e disse: eu te fiz um pregador da minha palavra. Uau. E eu vou te usar. Eu vou te usar para entregar minha mensagem para multidões. E ele entregou muitas palavras poderosas. E aquilo ficou antagônico, ficou uma confusão na minha cabeça, porque efetivamente a minha performance era de um 0 à esquerda, mas a palavra que foi liberada no meio da igreja. Contrária àquilo que a segunda vez que eu preguei foi dia 25 de dezembro. O pastor presidente da igreja estava na frente. Era um Natal. Uhum. E eu fui tomado por Deus. O que aconteceu naquele dia, nem eu conseguia descrever. Era como se a Bíblia saísse de dentro de mim, como rios de água viva. E foi tão poderoso que eu entendi que deveria continuar fazendo aquilo. Sim. E acabei me tornando evangelista. E depois, como evangelista, fui para Bragança Paulista. Já estávamos casados, né? E aí, de Bragança, fomos chamados para estar aqui com vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês. A bispa tinha direções proféticas, o bispo também tinha. Jovens entendendo aquilo que o Senhor tinha para vocês. É muito interessante também porque o bispo tinha uma profissão, né? Antes de vir para cá e durante um tempo também. E né? foi por essa profissão que eu vim para Itu pela primeira vez. Eu ia até te perguntar para vocês. Nesse momento, em Bragança, antes de Itu entrar em questão, vocês já imaginaram alguma vez ou já receberam algum tipo de direção profética de Deus? Eu sei que a bispa tem muitos sonhos a respeito disso, né? E tu já passou na cabeça de vocês alguma vez? Ou nunca veio na mente de vocês? Não, nunca. Nunca. Não tinha a menor pretensão, Nada. nem lembrava de Itu. Eu sempre conto isso. Eu lembrava de Itu criança, porque as excursões, né? Uhum. Pela história, o museu. Eu vim aqui criança para ver o museu, assim, e Itu tinha sumido da minha memória. Eu nem lembrava que já tinha estado aqui. Então, realmente não tinha a menor Eu só vim para cá conexão. mesmo para visitar um cliente, um distribuidor que eu tinha. Eu vendia óleo lubrificante industrial para uma empresa. E quando eu estive aqui e comecei a vir, parecia que o ar aqui era mais leve, que a atmosfera era propícia. Havia um convite de Deus, um chamado de Deus que me atraía para cá. Sim. Então eu gostava de vir para cá. Eu vim umas 3, 4 vezes. Mas teve um dia que foi muito especial, foi muito forte, que eu pisei aqui e parece que ouvi Deus dizer ao meu coração: neste lugar eu vou começar a florescer o seu ministério. Uau. Eu cheguei em casa e disse para ela: Deus me chamou para ir para Itu. A reação dela foi assim, eu pensei, achei, né? Quando eu falar, ela falou: glória a Deus! Finalmente Deus te mostrou para o que nós existimos, tal. E a resposta não foi tão animadora assim. É porque para mim foi muito surpreendente, né? Nós estávamos em Bragança Paulista, cooperando com uma igreja recém-nascida e as coisas estavam começando a acontecer em Bragança Paulista. Então nós estávamos muito bem, Sim. estávamos felizes, cumprindo um propósito. Eu já achei que já estava no meu lugar de cooperação para o reino. E aí ele chega em casa, foi do nada mesmo. Ele saiu para trabalhar e voltou falando: Deus me chamou para a cidade de Itu. Hoje eu senti algo diferente lá e nós vamos... Ele já chegou assim: nós vamos nos mudar. Já chegou Itu. decidido. E eu falei: meu Deus, não vamos não. Porque não tem nada a ver. O que tem a ver Itu? Sim. Não, eu senti uma convicção de Deus. Eu sempre conto isso. Eu peguei uma amiga pastora e falei: vamos jejuar contra isso aí. Tirar isso da cabeça dele. Tirar do coração dele isso. Isso é carne. É a carne falando. Só pode ser. Não Você vê tem como Deus não despreza o jejum. Falou para ela: pode jejuar. Eu gosto de jejum. E nós, mas mudar de ideia, Deus não muda. É verdade. Chorava, falava não. E nós jejuamos, eu e minha amiga, nesse propósito e tal. Mas não teve jeito. O coração dele queimou. E foi assim, foi muito rápido. 1 mês e meio nós já estávamos aqui. Meu Ele Deus. falou: olha, a gente já estava com um contrato assinado para comprar uma casa em Bragança Paulista. Nós tínhamos vendido nosso apartamento em São Paulo. O contrato assinado para comprar uma casa em Bragança Paulista. E ele estava na porta da Caixa, porque nós estávamos nesse impasse. Estava na porta da Caixa Econômica que a gente ia assinar lá o financiamento. Ele parou tudo, pegou o contrato, rasgou na porta do banco e falou: não, eu não vou firmar meus pés aqui porque Deus me chamou para aquela cidade. E aí ali eu tive convicção. Falei: não tenho o que realmente, fazer. esse é o chamado. Nós vamos, né? E Então, foi uma coisa incrível que aconteceu na nossa vinda para cá,
Porque nesse exato momento a empresa que eu trabalhava, que nós trabalhávamos, estava sendo vendida. E eu ajudei a viabilizar essa venda, aproximar o comprador do vendedor, que era o proprietário da empresa. E nessa venda houve um pagamento de como se fosse uma gratificação, né? Uma comissão. E nesse pagamento que eu recebi, foi praticamente o que a gente usou integralmente para pagar a nossa casa em Itu. Então, uma coisa que eu sempre falo para alguém que está buscando uma confirmação no seu chamado ministerial, a primeira coisa que Deus provê para um Abraão que foi chamado para ir para uma terra que não conhecia, é um lugar para descansar. Sim. Deus dá para esse servo, se ele levou ele para uma geografia específica, ele dá para ele um lugar para ele repousar com a sua família. Deus provê isso. E foi o que ele fez conosco. Foi uma confirmação incrível. Porque nós compramos nossa casa aqui em Itu em coisa de 3 meses. Antes disso, a convicção que ele tinha era tanta que ele tinha que vir para Itu e que ele não ia mais perder tempo. Porque o bispo é assim, se Deus falou, vou fazer, vai fazer, ele já se move para aquilo. Ele não fica aguardando confirmações. Eu falava para ele todo dia, você tem certeza que Deus falou com você? Essa frase muitas vezes. Deus vai ter que falar comigo também. Ele precisa confirmar isso no meu coração. Aí eu falava para ela, Deus não precisa falar com você. Se ele já falou comigo. Mas ele pode, se ele quiser. Sim. Não é que ele não possa, mas ele já falou. A loucura foi tanta que a gente veio morar num camping. Moramos 3 meses no camping Carrion, na Cidade Nova. Na Cidade Nova. Para vocês terem uma ideia, nós tomávamos banho com ligando. Tinha que acender o fósforo no chuveiro. Completamente para esquentar a água. Improvisado assim. Era um fogãozinho, chuveiro na cabeça. A gente não conhecia nada aqui, a gente não tinha nada aqui. E ele, na loucura, tem que ser, e eu vou pôr meus pés naquela terra e tal. E a gente veio, e aí em 3 meses aconteceu a venda da empresa e nós compramos a casa. Deus nos enraizou. Estabeleceu. Então, é muito bonito porque vocês pregam muito a respeito de geografia, né? A importância da geografia, como que existe uma mensagem profética da parte de Deus em relação a uma porção de terra. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente tem muitos exemplos a respeito disso. É muito bonito ver que, às vezes, Deus ele usa de crises, ele usa de tempestades, ele usa de coisas que nos deixam confusos para nos levar para a geografia que ele deseja. Você sabe como mudamos essa perspectiva? Quando nós paramos de olhar o mundo, as geografias, como algo diabólico, demoníaco. O que aconteceu com a igreja é que ela entregou o mundo durante um tempo nas mãos do maligno. Mas a Bíblia diz que a terra pertence ao Senhor. É verdade. O mundo é do Senhor. O Salmo 24 é enfático nisso. O Salmo 19 diz isso. Então nós precisamos olhar Itu como uma cidade do Senhor. Nós precisamos entender que o hospital não é hospital de alguém, é hospital do Senhor. A prefeitura é do Senhor. A escola é do Senhor. E quando você compreende isso, você sabe que você está servindo dentro da casa, das propriedades do seu Deus. Do Senhor. Você está avisando para as pessoas: arrependei-vos, pois é chegada a vós o reino dos céus. Essa terra, essa geografia é de Jesus. E isso muda tudo. Sim. Então, eu acho que essa questão da geografia tem muito a ver com o sentimento que Deus tentou implantar no coração de Abraão quando falou para ele sair de Terã. Disse, vai para a terra que te mostrarei e sê tu uma bênção. Você não vai para a terra para extrair uma bênção. Você vai para a terra para ser a bênção da terra. E Abraão realmente viveu uma revolução na sua vida quando ele compreendeu que ele estava lá para participar da vida política, socioeconômica, cultural, para influenciar as áreas de influência, né? Ele participou de uma guerra onde ele foi o divisor de águas, ele resgatou Ló, ele defendeu Sodoma antes dela ser destruída pelo Senhor. Então, a presença do homem de Deus numa terra é uma resposta de Deus. É vindo os céus para aquele lugar. Venha a sua vontade assim na terra como nos céus. Então, quando isso acontece, acho que tudo muda, né? Para viver os planos de Deus, né? Porque hoje eu me pergunto. Às vezes eu paro, o que teria sido, né, de nós, do nosso chamado, se eu, como esposa, tivesse batido o pé, não, nós não vamos, influenciado ele de alguma forma, né?
o que teria sido do nosso chamado, porque Deus proveria para a terra, Deus proveria. Claro, Ele estava nos verdade. dando a oportunidade de ser uma bênção para a cidade de Itu. Se nós rejeitássemos, Deus proveria. Então, viver o chamado de Deus está muito conectado à obediência. E é claro que você nós... receber uma ordem de Deus e cumprir aquela ordem, né? Porque o próprio Abraão, ele recebe essa ordem de Deus para sair daquela terra, sair de Terã, logo após a morte do pai dele, né? Que ficou preso naquela terra por anos. Sim. Um apego emocional que ele tinha, porque a cidade tinha o nome do filho que ele tinha Era perdido. o Arã, na verdade o nome da cidade era Arã, que é o Arã, filho, né? Arã, isso. É isso mesmo? E Terã era o pai. Era Ur dos Caldeus, ele saiu. Terã é o pai, isso. Arã, ele ficou preso ali naquela cidade porque ele tinha um apego emocional ao nome da cidade, à história da cidade. Então, eles passaram anos ali privados de viver o que Deus tinha para o pai de Abraão. E você imagina se ficassem presos ao emocionalismo. Então, Não aconteceria o Abraão da Bíblia. É verdade. Assim como nós também, né? Se ficássemos presos no conforto emocional, né? assim que o pai de Abraão morre, Deus fala, é isso que Deus fala com ele: sai dessa terra que eu vou te levar para um tempo novo, um lugar novo. E Abraão não hesita, obedece e vai. E era uma promessa para o pai de Abraão, que ele não viveu por Ele parou por falta de emocionalismo. coragem, Exatamente por conta ficou disso. apegado àquele lugar. Então, Isso é muito importante, eu acho que isso traz uma mensagem para os nossos ouvintes, Sim. né? Para quem está Exatamente. nos acompanhando, porque o emocionalismo pode ser um grande adversário da obra de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. Uma vez, Pedro disse para Jesus: de modo nenhum te acontecerá isso. Aparta de ti esse tipo de palavra, de sentimento. Você imagina se Jesus se deixasse levar pelo sentimentalismo De Pedro. que Pedro estava tentando provocar em Jesus. E olha como Jesus responde a essa colocação, digamos assim, de uma manifestação visivelmente humana. Jesus chama Pedro de demônio. É verdade. Aparta-te de mim, Satanás. Olha como o as emocionalismo emoções podem nos privar, né? podem nos privar de viver os planos de Deus. O que Pedro estava pedindo para Jesus era que Jesus não morresse na cruz. E se ele não morresse? E se Abraão ficasse preso? E se nós ficássemos presos? Ontem, por exemplo, uma mãe aqui da nossa igreja está muito feliz pelo filho. Esse é um dos, tantos casos. O filho que se entregou às lágrimas para Jesus como Eu seu acompanhei ele Senhor. ontem. Eu Você vi, que inclusive estava, ela falou. eu vi a cena. A mãe da... Ficou muito feliz, né? A mãe chama Lucimar, né? Eu Da não- nossa capelania. Ela é da capelania. Ela mesma. Exatamente. Ficou muito feliz Muito e você feliz. estava junto. Então você imagine, né? O Senhor poderia resgatar ele? Poderia. Mas também há um texto de Ezequiel que diz que nós daremos conta. E que as nossas mãos podem ser apresentadas perante o Senhor manchadas de sangue. Sabe? Eu tive um sonho no começo da minha fé, naquele princípio, quando eu tinha 17 anos de idade, mais ou menos, 16 para 17, em que eu via uma multidão de pessoas incontável, vestida de branco. Só que algumas dessas pessoas estavam vestidas de brancos, mas na altura da coxa havia uma mancha que ia aumentando até os pés de sangue, como se as mãos deles jorrassem sangue e maculassem as vestes brancas deles. E eu perguntei ao Senhor a respeito daquilo, por que algumas pessoas tinham esse tipo de mancha de sangue nas suas vestes. E o Senhor me deixou muito claro, me deu a entender que são pessoas que se privaram de viver o chamado que Deus tinha para elas. Todas as vezes que nós recuamos, todas as vezes que nós nos isentamos da responsabilidade que Deus nos deu, nós estamos comprometendo a salvação de alguém. Porque não foi a anjos que Deus submeteu o mundo futuro do qual falamos. Ou seja, o texto é claro de que a tarefa da evangelização é da igreja. Nós somos os evangelizadores. É verdade. E é por isso que a visão da DNA é comunicar o evangelho de Jesus ao máximo. Ao máximo. Que nós possamos comunicar o evangelho de Jesus com tudo o que fazemos. Sim. Com a estrutura, com a arquitetura da igreja, com a higiene da igreja, com a pintura das paredes, com a caixa cênica, que é o púlpito, com a pregação, com o louvor, o voluntariado.
tudo precisa exaltar Jesus e levar as pessoas ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. É realmente destacar a bandeira do evangelho em relação àquilo que vocês estão fazendo, né? É verdade. É muito bonito ver, não somente o testemunho de vocês, mas como vários outros testemunhos de homens que foram usados, assim, de forma extraordinária por Deus, que eles tinham esses mesmos receios, essas mesmas dúvidas. Eu creio que talvez o bispo tinha essa certeza no coração dele, mas como homem, bispo, eu creio que talvez você também tinha as suas Muitos incertezas, medos, né? Sim. Porque isso é normal. A bispa tinha essas incertezas no começo, mas como uma mulher de Deus, as respostas vão sendo entregues ao longo do caminho também. E a gente vê uma convergência, né? Do lado carnal, que muitas vezes tem os seus medos, mas também do lado espiritual, onde Deus vai trazendo as respostas. E de repente vocês estão aqui em Itu. Mas eu preciso testemunhar. Eu vi um grande crescimento na bispa. Assim, eu me espantei. Pelo que a bispa acabou de falar aqui agora, Eu vi ela passar de alguém que hesitou para alguém que disse, se perecer, pereci. Isso é uma das pregações que ela pregou, que eu nunca mais me esqueço. Sim. Um dia ela chegou e entendeu que se o Senhor não nos sustentasse, que se o Senhor não nos livrasse daquela fornalha, nós também não negaríamos o seu nome. E aí é muito mais fácil quando nós somos dois, Sim. não é? E teve muitas vezes, como tem até hoje, que na verdade ela mesma tem sido, da parte do Senhor, para mim, um porto seguro. Me encorajando e nas ministrações, com muita fé, com muita autoridade, porque de fato é um acervo, né? Nos nossos corações, Jesus derramou uma biblioteca. Sim. De experiências, de conteúdo, de mensagens, que aos pouquinhos vai se destilando, né? Eu ia falar exatamente isso, porque esses primeiros anos de estabelecimento de vocês aqui em Itu serve exatamente para isso. Exatamente. Para você conhecer a terra, para você conhecer a geografia. E para nós nos formarmos. Se formarem também. E a gente chega no momento em que a DNA surge, né? Então a gente já entendeu que vocês são enviados para Itu, essa é a geografia. Vocês vêm com as incertezas de vocês, mas o Senhor firma o pé de vocês nessa terra e a DNA surge. E a pergunta que fica eu acredito que tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né, a respeito de como vem DNA, de onde que surge esse nome, ele parte da parte de Deus. Como que acontece isso? Eu sei a história, mas eu queria que quem tá em casa vai se surpreender com aquilo que o Senhor entregou para vocês. A DNA é uma visão de Deus, né, que nasceu para a cidade de Itu. Nós entendemos o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa missão. Junto com a DNA nasce a visão, a missão, os valores da igreja. Veio uma coisa muito, um combo, né? É verdade. Da parte de Deus. Que o bispo conta melhor, ele teve uma visão, né? Foi. O Senhor, ele me agraciou com essa visão, porque era um momento muito crítico, né? Vocês estavam há quantos anos em Itu? Nós já estávamos desde 2008. Estávamos há 9 anos aqui. 9 anos. Evangelizando, pregando, deixando o nosso ministério ser formado por Deus. E a DNA, ela surge a partir de um momento de muita criticidade no nosso coração. E o Senhor graciosamente nos dá essa visão. E a visão da igreja que vem por trás do nome DNA, né, da consolidação dessa marca, né, se podemos dizer assim, que o Senhor nos deu, desse nome que nos identifica, dessa denominação. Eu acho que muito mais do que a marca em si, existe uma alma por trás, uma filosofia daquela comunidade. O que aquela comunidade acreditava? E quando a gente olhou, nós já tínhamos uma visão, mas a gente não tinha conseguido verbalizar ela. Comunicar o evangelho de Jesus ao máximo era o que nós fazíamos. Nós sempre fizemos isso. Nós já fizemos programa de rádio, fizemos programa de televisão, não é? Nós investimos em mídias sociais, contratamos uma agência porque não sabíamos fazer uma vez para nos orientar e aos poucos fomos consolidando aquilo que temos hoje. Esse próprio podcast, né? Uhum. É braço disso, dessa visão que se manifestou, que era comunicar o evangelho de Jesus ao máximo. Estávamos comprometidos com isso. Porque nós acreditávamos que o evangelho seria a resposta dos dilemas, das dores da nossa comunidade, da nossa sociedade. Quando nós chegamos aqui em Itu, nós ouvimos dizer que a cidade não estaria aberta e receptiva à igreja, porque uma grande denominação tentou se instalar, não conseguiu, e o fundador dela amaldiçoou a cidade.
Nós soubemos disso. E que muitas igrejas não iriam conseguir, não conseguiriam. Mas nós vivemos um romper. Não por nós, mas por causa da vontade sistemática, consistente, perseverante de proclamar Jesus. Nós acreditamos, né, bispo, nesse romper, porque era desencorajador mesmo. Quando nós chegamos aqui, muitas pessoas nos falavam: Itu é uma cidade muito difícil, a igreja não rompe, tem uma cultura muito difícil de acessar. E nós nos desafiamos, né, até pelo chamado que nós tivemos, porque nós acreditávamos, não, Deus nos trouxe, ele não errou. Deus nos trouxe para cá. Então, se ele nos trouxe, ele tem algo para construir. Então, nós acreditamos que Itu poderia romper e que nós poderíamos ser usados para isso. Até hoje, nós tivemos amigos que pastorearam nessa cidade e eles olham o que hoje acontece, não só com a DNA, com a igreja em Itu também, né? Porque a igreja em Itu cresceu muito. Mas eles olham mais para o nosso ministério, porque estamos próximos, e eles falam: gente, não dá para acreditar que vocês estão vivendo isso em Itu. Glória a Deus. Porque ele pastoreou aqui e ele viu a dificuldade. Ele foi praticamente expelido daqui, da cidade. E saindo daqui, floresceu muito em outra cidade. Em outro lugar. Com o mesmo chamado, com o mesmo estilo, floresceu muito em outra cidade. Então, realmente tinha esse fantasma em torno de Itu. Nós ouvimos esses dias também de uma outra pessoa. Gente, eu desacreditava que mora em Itu, mas que passou muito tempo congregando fora de Itu. Porque ele falava: eu desacreditava que Itu pudesse ter alguma coisa como tem hoje, né? Meu Deus. E ele disse: quando eu entrei na DNA, eu falei: não é possível, uma igreja rompeu aqui nessa cidade. Então, nós nos permitimos crer no chamado que nós tínhamos. E eu falo pra ele que até hoje, né, a gente se sente com uma britadeira na mão, sabe? É o tempo inteiro chacoalhando, quebrando pedra, mas a gente se dispôs a viver isso. Pra romper tem que ter alguém ali forçando, né? A gente se dispôs a viver isso. Eu acho que quando você crê no chamado, você deve ir até as últimas consequências, né? Vai até onde você pode crer. E se você não puder mais crer, peça para Deus mais fé. Peça para Deus mais fé para cumprir o chamado de Deus. Sim. Para dar pleno cumprimento à vontade de Deus, ao chamado de Deus para sua vida. Eu acho que é isso que precisa ser claro. Precisamos ter resiliência quando Deus fala. Não vai ser um caminho fácil. Nunca é. Mas Deus, ele vai prover. Se você não tiver fé, ele vai trazer. Eu posso dizer sinceramente que em algum momento eu entendi que não tinha mais fé suficiente para viver um romper, para ir além, para chegar em lugares mais distantes, mais longínquos. Estava já, acho que no meu limite. Mas o Senhor, ele agregou mais. Porque o Senhor, ele é o centro de tudo. Um dos pilares da visão dessa igreja, é por isso que todo culto falamos de Jesus. É que nós falamos isso sempre naquele vídeo apresentando a igreja. Acreditamos na totalidade do senhorio de Jesus, na exclusividade do senhorio de Jesus. Jesus, ele pode prover tudo o que precisarmos. É verdade. E nas nossas fraquezas podemos recorrer a eles. Porque o que aconteceu, o que está acontecendo nessa cidade, nessa igreja, não tem a ver com Rafael e não tem a ver com a Bianca. Foram apenas 2 instrumentos que o Senhor usou, como tem usado outros aqui nessa cidade e tantos outros mundo afora. Mas Jesus, ele é a pedra angular da igreja. A igreja edificada sobre ela não será confundida e as portas do inferno não prevalecem. É verdade. É por isso que chegamos até o 7º ano. Sim. Um ano sabático. Um ano que promete ser um ano de multiplicação em meio ao descanso. É verdade. Mas só pra gente voltar, que a gente não pode esquecer, a pergunta que fica é: da onde surge o nome DNA? Você falou que teve um sonho, uma visão da parte de Deus, né? Porque tem um ponto aqui importante. A gente tá falando muito, isso aqui é uma resposta pra você que tá em casa assistindo, porque vocês conseguem perceber que na vida dos bispos tem um período de muita obediência, de muita persistência, perseverança. Então, às vezes, quem olha hoje
pra igreja pensa que vocês já vieram pra Itu com tudo isso aqui pronto, né? Esse barracão pronto, com as salas prontas, com o chamado ministerial desenvolvido, mas não, pelo contrário. A gente tá vendo que vocês passaram por todo um processo e, como a bispa disse, não adianta achar que tá feito, que já quebrou o que tinha que ser quebrado. Não, Não, a gente você continuar com o instrumento Bem. quebrando porque tem mais a ser vivido, né? É verdade. Então esses anos que vocês passam, que antes de Deus entregar a DNA pra vocês, é um ano de preparação. Mas eu sei que tem o dia da entrega. A bispa já adiantou que Deus entrega tudo de uma vez. Eu ia até perguntar sobre isso, mas é lindo ver como Deus já realmente entrega toda a direção pra vocês. Mas de onde vem o nome DNA, bispo? Bom, naquela semana em que nós estávamos num momento muito crítico, nós recebíamos, eu acordava ouvindo uma frase, debaixo da nuvem de adoção. Toda vez que eu acordava, durante a semana, debaixo da nuvem de adoção. E nós nos sentimos órfãos. Nosso ministério aqui, nós nos sentimos desassistidos, assim como se estivéssemos sem cuidado, não é? Mas essa palavra me confortava, até pensei, acho que está vindo uma pregação aí. E num dia fatídico, onde nós precisávamos dar uma posição que poderia decidir por uma questão ministerial, o destino de muita gente, de muito do que o Senhor já tinha feito e do que Ele ainda iria fazer. Muito tenso, muito preocupado, eu deitado ali no chão da casa da minha avó, numa noite, eu fechei os olhos para dormir, e aí na hora que eu fechei os olhos me veio um DNA, a visão de um DNA girando na minha frente, prateado. Eu conseguia ver, claro, não sei se você olhar no microscópio, você consegue enxergar um DNA. Esse formato que a gente conhece, né? Uhum. Mas o formato que eu poderia identificar como DNA veio. E aí eu entendi que DNA poderia ser o acrônimo de debaixo da nuvem de adoção. Que essa nuvem de adoção, que vem por intermédio de Jesus, e o texto base é Gálatas 4:6, né, que nos deu o Espírito do seu Filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Essa nuvem, ela estava sobre nós, que o Senhor estava exercendo sua paternidade sobre nós, que nós pertencíamos. Então foi que eu cheguei para a bispa e falei assim, olha, nós não temos um nome, mas o que você acha de Igreja DNA? Aí ela falou assim, é um nome legal. E aí você que é casado sabe, né? Que se sua mulher concordou com você de primeira... É que é bom mesmo. Muito provavelmente foi Deus que falou na boca dela. Porque isso é uma coisa muito rara de se ver. E aí ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se as plataformas, as redes sociais, nós já tínhamos consciência, né? Sim. Isso foi em 2018, janeiro de 2018, se as plataformas das redes sociais... Já existia alguma igreja DNA, se no registro de marcas e patentes no INPE existia uma igreja de DNA, porque se existisse, nós iríamos declinar. Pois a gente foi no carro, registrando YouTube. Nada. Facebook. Instagram. No carro mesmo. Falei, não é possível, não existe ainda igreja DNA. Agora vai existir. Agora vamos dar entrada no INPE. Demos a entrada no INPE. É uma marca que nós temos, que o Senhor nos deu. Para a glória dele, né? E registramos o nome da igreja no INPE. Então, nenhuma outra igreja DNA que exista, pode até existir alguma, mas ela tá exercendo esse nome sem autorização, porque essa marca pertence a esse CNPJ. Foi um presente de Deus para nós, porque eu acho que quando você descobre que você é filho, debaixo da nuvem de adoção, a primeira coisa que Deus te dá é uma identidade. E lá nesse momento... já pra gente se encaminhar agora pro hoje, né? Eu talvez já saiba a resposta de vocês, mas vocês imaginavam o que iria acontecer? Porque a gente tá falando de uma igreja 7 anos atrás que não era a igreja de hoje. Eu comecei a vir na igreja DNA em 2021, então eu não sei como que era a realidade antes, mas eu sei que o espaço era menor, o corpo de membresia era menor, o corpo de voluntariado era menor. Em relação ao próprio chamado de vocês também, né? Hoje vocês... pela graça de Deus, pregam em diferentes igrejas, se movem em dons proféticos. Naquele momento que vocês estabelecem a igreja DNA na cidade de Itu, Deus comunicava o que ele iria fazer algum dia através da vida de vocês? Ou
com o tempo ele foi revelando e vocês foram se surpreendendo? Eu não posso ser demagogo, eu sonhava. Ele sempre soube. Sempre soube, bispo, Ele sempre soube. Assim, era até a forma de encorajar, porque nós começamos nós dois, né? Sim. E minha sogra e meu cunhado que frequentavam a igreja. Mas começamos nós dois mesmo. E então, imagina, ouvir as coisas que ele dizia pro futuro, eu falava, Senhor, enche meu coração de fé para enxergar isso. Mas ele sempre soube. E se o que nós sonhamos, Deus fez, Deus realizou, eu me sinto à vontade para continuar sonhando. Nós nos sentimos à vontade. Hoje tudo que ele fala eu compro, né? Tudo que ele fala, nós vamos chegar em tal lugar, Deus vai nos levar para tal lugar, nós vamos viver tal coisa. Eu compro, eu creio e vou junto com ele, porque de verdade, ele sempre soube. Desde que ele pisou aqui, ele sempre soube que Deus ia fazer algo grande aqui. Maior. Depois dessa eu não sonho mais nada. Talvez ela seja utópica. Não sei se vou viver em vida. Talvez eu deixe um legado para alguém realizar ela, conquistar ela. Sim. E se essa pessoa puder dizer lá quando chegar, isso daqui foi um sonho do meu pastor, eu vou ficar lá na glória muito feliz. Muito animado e feliz. Mas a minha meta é sentar perto de Moody. Eu queria sentar perto dele lá na glória. Ele conquistou para Cristo 1 milhão de almas em Chicago. Quando nós conquistarmos 1 milhão de almas e eu estiver sentado perto dele, eu vou falar, glória a Deus, chegamos lá. Essa é a meta dele. Mas graças a Deus pelas redes sociais, né? Por tudo que nos ajuda. Você vê que é tão absurdo que ninguém nem acredita. Mas é uma meta mais factível para hoje, né? Nós estamos indo para uma casa nova, né? Sim. Então nessa nós cremos numa multiplicação, né? E é difícil falar números, né? Porque números podem exprimir algum tipo de vaidade. E eu definitivamente não vou fazer isso. Mas eu sei de uma coisa, que nós vamos estabelecer campos, plantar igrejas. O nosso campus vai ser usado com potencial máximo para a glória de Jesus. E o que nós estamos fazendo hoje aqui, na proporção do que estamos vivendo, nós vamos viver lá. É verdade. O que eu estou dizendo é que se hoje aqui nós estamos debaixo da palavra aperto, em breve nós estaremos debaixo da palavra aperto de novo lá. Amém. A gente vê isso, e eu acredito que para quem tá em casa isso é uma grande lição, porque é olhar para vocês e ver que vocês são humanos também. Sim. Né? Esse processo de aprendizado, esse processo de formação do Senhor, de entregar algo e de vocês terem que caminhar debaixo de muita fé, de muita obediência, para chegar agora nesse 7º ano de Igreja DNA. E eu acredito que vocês receberam palavras proféticas ao longo de cada ano, assim como nesse ano é multiplicação. Vocês puderam testificar, testemunhar essas palavras proféticas, ganhando vida, ganhando cor em relação àquilo que vocês estavam vivendo. E eu creio que em 2025 isso não vai ser diferente. Amém. Né? Esse período de transição, essa multiplicação, não somente em número de pessoas, mas também em questão de promessa, em questão de esferas alcançadas, em questão de plataformas, enfim. Eu vejo que isso é realmente algo de Deus para nós. E eu fico muito feliz de ter vocês como pais na fé, porque ver esse processo que vocês viveram, que vocês estão vivendo, serve realmente de exemplo de muita inspiração, né? E a minha dúvida, e eu acredito que quem está em casa também tenha essa dúvida, é: as perspectivas para esse ano são grandes, a gente espera muita coisa da parte do Senhor. Eu queria saber se vocês têm algumas promessas da parte de Deus, o Senhor está conduzindo vocês para esse tempo de multiplicação realmente. Como que está o coração hoje da bispa e o coração do bispo em relação a tudo isso que ele já fez, em relação àquilo que ele vai fazer daqui para frente? Eu acredito muito em tudo que a gente recebe como direção profética. Tem algumas pessoas que até questionam isso, né? A palavra profética para o ano, eu tenho a minha própria direção e tal. Mas no coletivo, né? Eu acredito nesse direcionamento de Deus. No coletivo e no que está no coração de Deus para os próximos passos. Sim. Até voltando um pouquinho antes do que a gente estava falando, a questão da visão, né? A visão do futuro, como ele sempre soube, a visão antecipada, o que Deus colocava no coração dele como direcionamento. Teve momentos que nós chegávamos para cultuar num espaço muito pequenininho, só nós 4, e eu falava assim para ele: vamos fazer uma rodinha aqui, só nós hoje, vamos fazer uma oração, né? Não precisa fazer um culto, a gente faz uma roda. E ele falava: não, isso aqui é uma igreja. E nós vamos
nos posicionar como se essa igreja já estivesse lotada, porque não vai demorar muito para ela estar. Então nós vamos pregar a palavra, nós vamos cantar, nós vamos fazer tudo que precisa ser feito num culto ao Senhor. A oferta, tudo, nós fazíamos em 4, porque ele já estava se preparando para o futuro. Glória a Deus. Então, debaixo de direções proféticas que Deus dava para ele. Então, Sim. assim, hoje tudo... Tem até aquela frase, né, que a gente fala, quando você recebe uma promessa, uma profecia, coloca debaixo do braço e caminha com ela. Não deixa ela para trás. Anda com a promessa. É verdade. E nos movia, né? Porque era diferente voltar para casa feito uma oração, né? Uma rodinha com oração e ter cultuado mesmo, dar tudo de você naquele lugar. É uma loucura. Né? É uma loucura, mas a gente voltava para casa realizado, sabe? Missão cumprida. Fizemos um culto, entregamos um culto ao Senhor. Uhum. E tudo isso porque ele tinha direções muito claras de Deus. Então, desde lá, essas direções proféticas nos acompanham. E esse é o ano da multiplicação. Eu só creio nisso. Que Deus vai multiplicar. Porque se Deus falou que é o ano da multiplicação, nós estamos preparando. Primeiro já estamos preparando o barco para mais gente, estamos preparando a casa para mais gente, porque se Deus falou que vai multiplicar, a gente tem que ter espaço para receber, a gente tem que ter mais voluntários preparados, a gente tem que ter um kids de excelência, a gente precisa nos atualizar como líderes da casa. Sim, e estar sempre um passo à frente. Então, se Deus falou que é o ano da multiplicação, vocês podem se preparar. 2025, nós vamos ver muitas coisas sendo multiplicadas. Ô Bispa, só aproveitando que o Bispo está falando, a gente sabe que o Bispo tem um chamado aí para a questão das defensoras, né? Sim. Para esse ano, para a mulherada que está acompanhando lá de casa, tem alguma coisa em mente, especial? Pode falar ou não? Esse ano vai sair uma grande conferência. Tem muita coisa queimando no meu coração. Eu quero muito. Coisas que o espaço nos limitam, né? Sim. Porque hoje, por exemplo, o último Defensoras aqui, a gente praticamente teve que fechar a porta para parar de entrar mulher Tava aqui. Muito cheio. Então isso nos traz uma responsabilidade também, porque quem gosta de igreja cheia é pastor. O povo, numa situação como nós estamos... Eu fiz essa pesquisa esses dias, eu perguntei, boa parte levantou a mão, dizendo, eu gosto. Sabe por quê? A igreja cheia, ela tem um desconforto, mas ela também tem uma vantagem para quem é tímido. A pessoa fica invisível. Tá envolvido no meio da multidão, ali é só mais um. Mas assim, muitas coisas o espaço nos priva, né, de fazer hoje. Mas agora, Deus aumentando a nossa arca aí e chegando mais gente, se Deus quiser, esse ano, mulherada, sai a nossa primeira conferência Defensoras. E vai ser lindo. E já no meu coração já tá tudo preparado. Eu só preciso de espaço e aval de Deus para colocar em prática. Glória a Deus. Você caminha debaixo dessa direção profética também, né, Bispo? Meu sonho é ver os ministérios, os líderes, os gestores da casa crescendo, mais voluntários sendo acessados, trabalhando, uma comunidade fervendo, com o coração completamente entregue ao Senhor, apaixonada pelo chamado, pela visão, discípulos, grupos de pastoreio. Eu quero ver a igreja como uma batedeira, como a gente sempre fala, né? Nunca parada, sempre crescendo, sempre avançando, sempre se aprofundando. Vamos entrar em jejum, vamos fazer campanhas, vamos fazer vigílias, vamos ver os nossos jovens impactando a cidade, conquistando as áreas de influência. Sim. Nosso desejo, quem sabe esse ano, é enviar pessoas, né? Ver igrejas sendo plantadas. Esse é o nosso desejo. Ver almas sendo salvas, porque não tem nada mais glorioso do que ver o brilho no rosto da alma remida. Esse é o resultado de tudo, é o resultado final. Batismos, muitas almas descendo as águas do batismo. O último batismo foi tão lindo, tão poderoso, né? Ele está marcado no nosso coração, foi estampado mesmo. Deus nos tatuou aqui nesse lugar. O coração nosso está tatuado com marcas de amor. Sim. Marcas de regeneração, transformação, curas, né? Tremendas. Nós não podemos deixar de vibrar. Tem pessoas que não estão mais epiléticas. Tem pessoas que tiveram no mês passado o testemunho de uma mulher que foi operada e aceitou Jesus no dia, e no outro dia foi operada e o tumor, que era do tamanho de um melão, desapareceu. Mas só pôde ser visto porque abriram ela. Falaram, olha, o tumor que estava aqui nas imagens sumiu.
Essas coisas é a presença É do o que nos Espírito. motiva, né? É a presença de Jesus no nosso meio. Tem quem possa confundir, né, tudo isso com ativismo. Tem palavras no mundo gospel hoje que as pessoas se apropriaram dela para usar como crítica até ao que Deus está fazendo. Então, essa questão de ter a igreja como uma batedeira, tem quem possa confundir isso com ativismo, mas a verdade é paixão. Nós somos dois apaixonados pelo evangelho, pelo reino e pela obra. Então, assim, o que nós pudermos oferecer de ferramentas, de oportunidades para que o Espírito Santo possa alcançar e salvar vidas, nós vamos fazer. E nós vibramos quando vemos nossos filhos sendo usados, quando vemos o ministério efervescendo, florescendo. E é o que a gente quer, um ambiente de florescência. A gente quer viver essa primavera. O tempo de cantar chegou. Os pássaros já estão cantando. É um convite de florescimento para todos nós, para os nossos jovens. Cauã está aqui e fez uma célula lá no colégio, no Berreta. E teve até cura, teve salvação, né? Um jovem de 15 anos de idade sendo usado por Deus. Imagina como isso é poderoso. Vamos amplificar isso. É verdade. Vamos comunicar ao máximo. E nós vamos focar na missão esse ano. A missão é nos posicionar para promover o avanço do reino de Jesus. E o que temos dito é que Jesus nos apontou um monte e disse para nós, vão lá e conquistem aquele monte para nós. Como falou com Josué e Caleb, né? Uhum. Aliás, com Caleb em si, porque foi quem conquistou lá em Josué 14, o monte de Hebron. E Jesus nos apontou e nós vamos fazer exatamente aquilo que Jesus mandou. Não gastar energia com nada que não seja cumprir a missão. Nossos ministérios, nossas ações ministeriais serão para cumprir a missão. Glória a Deus. Eu creio em tudo isso que vocês falaram. Eu acho que a gente se move cada vez mais para ultrapassar as 4 paredes da igreja e impactar as esferas, os montes de influência. Eu vejo que como igreja, carregando esse DNA do céu, a gente vai conectar filhos aos pais das diferentes formas, porque comunicar o evangelho de Jesus Cristo ao máximo não é só falar de Jesus em cima do altar, mas é usar todas as plataformas, todos os acessos que ele nos concede. Glória a Deus. E uma dessas formas é esse livro, né? É isso. Se você ainda não comprou esse livro aqui dos nossos bispos, é um devocional? Vocês querem explicar para quem tá em casa? A bispa que é muito boa no marketing. Esse devocional, ele é bem diferente. De fato, são direcionamentos proféticos para o ano de 2025. Então, ele tem um formato diferente. Não é um devocional diário, né? É um tema para um mês. Então, aqui você tem um tema por mês e 3 mensagens discorrendo esse tema com direcionamentos proféticos para um mês. Porque a gente sabe que tem muito devocional no mercado, tem muita opção de devocional diário, né? Mas nesse formato, nós pelo menos não conhecemos nenhum. E foi uma direção que Deus nos deu e de verdade, gente, tá muito precioso. Eu falei até sobre isso hoje nas minhas redes sociais. Não é porque é nosso, não. Eu leio e me surpreendo com o conteúdo. É um presente mesmo de Deus, né? Segredos mesmo da palavra aqui que foram revelados e estão registrados, eternizados aqui nesse livro. Então, se você ainda não tem o seu, 12 segredos. E lembrando que 12 segredos, toda a renda obtida com a venda desse devocional será revertida para o bem-estar da nossa casa nova, para as reformas, para as construções que iremos fazer lá. Então, você tem um duplo motivo para estar comprando esse devocional. Glória a Deus, aleluias. Então, se você quer adquirir o seu, vou falar pro Thiago deixar algum tipo de contato. Vou deixar seu contato aqui, Thiago. Não, né? Pra você acessar e pra você estar logo, adquirindo pai, o seu. Vai nascer o Caio. Vai nascer o Caio. Vai ficar um pouquinho mais ocupado. E umas olheiras também. É verdade. Vai cair um pouco do cabelo, bispo. Geralmente é assim. Eu acredito que vai. Pra gente encerrar, gente, eu gostaria de dar liberdade pra vocês. Não sei se vocês têm alguma frase, alguma coisa que vocês querem deixar registrado aí na frente das câmeras. Quem sabe, daqui a alguns anos vocês vejam isso de novo. Não sei se vocês querem deixar algo pra nossa comunidade de fé, enfim. A minha mensagem pra vocês é que eu sou muito grato pelo sim de vocês, porque Deus usou a Igreja DNA, de certa forma, pra me introduzir nessa jornada do evangelho, despertar os dons que ele tem na minha vida e ter boas referências, né? Acho que vocês, como pais na fé, carregam
esse significado de ser uma referência para nós que somos filhos na fé. Então, meu muito obrigado, eu represento a igreja como um todo, trago esse amor, esse carinho para vocês e que vocês possam finalizar. Eu sempre finalizo, mas fica à vontade, tá? Se quiser só dizer um tchau, um te amo, enfim, fica na liberdade de vocês para tá finalizando esse episódio. Gente, essa é a igreja que vocês pertencem. Esse podcast vai ficar registrado aí até como uma orientação, né? Para as pessoas que vão se achegando e não conhecem a história da igreja na totalidade. É óbvio que a gente deu um resumo da nossa história com o Itu, mas essa igreja nasceu no coração de Deus. Essa visão nasceu no coração de Deus. O chamado que nós tivemos para essa cidade foi um chamado de Deus. E nós podemos ver hoje, tudo que nós vivemos é porque Deus queria. Deus tinha esse plano para a cidade de Itu. E Ele tem anunciado um novo tempo, Ele tem anunciado uma nova unção, Ele tem anunciado a multiplicação, Ele tem anunciado o que Ele ainda quer pro futuro de Itu. Eu espero que vocês estejam conectados com a gente, que vocês estejam engajados nessa visão, nessa missão que não é do bispo, não é da bispa. Pela história que nós contamos para você, acho que você pode perceber, é uma visão de Deus. Deus ama Itu. O olhar de Deus está sobre Itu. Que você esteja engajado nisso, que você faça parte. Eu sempre tive essa oração no meu coração. Deus, o que o Senhor, principalmente quando eu vim para Itu, o que o Senhor tem para fazer nessa cidade, então, não faça sem nós. Foi a oração que eu vi alguém falando com Deus e eu disse, essa é a oração do meu coração também, que eu nunca soube expressar direito. O que o Senhor tem para fazer na cidade de Itu, não faça sem nós. Que você se engaje nisso, que a sua motivação também seja o reino e vamos junto conquistar essa cidade para Jesus. Contem conosco como pastores dessa casa, com a nossa oração e que Deus revele ao teu coração o seu propósito, o teu lugar nessa visão que Ele estabeleceu aqui para a cidade de Itu. Deus abençoe, amo vocês. Aleluias. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa, você não é suficiente para atender a demanda do chamado de Deus, mas você pode tudo naquele que te fortalece. Se Jesus for o centro, se Ele for o alicerce, você vai vencer. Você pode recorrer a Ele nas suas fraquezas, porque você vai dizer, a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Jesus te chamou para fazer uma tarefa impossível. Jesus te deu uma ordem impossível. Deu uma ordem impossível para essa igreja em 2025, que você explanou bem ontem, na generosidade, dizendo, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas o que nós temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos? Então, vamos obedecer a ordem possível de Jesus, porque antes da multiplicação, sempre vem uma ordem imperativa. Jesus está nos comissionando para fazer algo, para amar as pessoas, para proclamar o evangelho, para anunciar, para ver elas serem impactadas, transformadas, suas vidas, famílias, seus lares transformados, para serem curadas, regeneradas, restauradas, para saírem de um ciclo vicioso de destruição, de famílias disfuncionais. O evangelho tem essa envergadura. O evangelho foi um segredo que Deus Pai cochichou no ouvido do seu Filho. Eles entraram em acordo. Jesus veio e morreu por nós naquela cruz. Ressuscitou ao 3º dia e foi assunto aos céus. E Ele enviou o Espírito, o outro Consolador, que convinha vir. Porque se Ele não viesse, nós não poderíamos fazer as obras que Jesus fez e ainda maiores do que estas. Por isso que nós vamos fazer o impossível em Deus. Em Deus eu farei proezas, disse Davi. Porque Ele adestra as minhas mãos para a batalha. Você vai dar conta, não por você mesmo, mas por causa daquele que te fortalece. Tá bom? Seja obediente ao seu chamado. Fica onde Deus te estabeleceu. Se conecte com a igreja local. Ame a igreja local, ame a sua igreja, que você pertence, que Deus te chamou. A partir dela, Deus vai te enviar. Ou mesmo vai te usar dentro da comunidade. Porque fazendo assim, você vai estar atendendo à vontade de Deus. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Nós amamos vocês. Nós fazemos o que fazemos por amor. Nós temos a melhor profissão, a melhor carreira do mundo. Porque nós trabalhamos por amor. E Deus tem sido glorificado nisso. Me ajude a amar essa geração. Vamos pregar o evangelho juntos. Vamos nos gastar em prol das almas, em prol da glorificação. Vamos fazer Jesus famoso.
Vamos servir eles com os nossos recursos, com os nossos talentos, com o nosso intelecto. Vamos prestar um culto caro, que é um dos pilares da visão dessa igreja. O culto tem que ser caro, não pode ser xoxo, não pode ser um culto sem ensaio, não pode ser sem intencionalidade, sem preparo, sem busca, sem consagração. Deus merece mais, Deus não merece qualquer coisa. Não vem com esse assunto, se é para Deus, Deus recebe. Deus não recebe coisas que são feitas relaxadamente. Deus abomina o que é feito relaxadamente. Deus rejeitou Caim, Deus amou e recebeu a oferta de Abel. Sejamos assim, sejamos Abéis de Deus, porque ele será glorificado, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, Douglas, pela oportunidade. Muito obrigado, eu que gente, agradeço. muito obrigada. Vamos bater Pelo uma tempo salva aqui de hoje. palmas aí pra 7 anos de DNA. 7 anos, Glória a Deus. Eu te Glória a vejo no Deus. nosso próximo episódio do DNA Cast. Compartilha essa conversa, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar edificadas com a história de vocês e com a história da nossa igreja. Deus abençoe.